remédio muitas vezes, porque nós precisamos cuidar do espírito, alma e corpo. Amém? Glória a Deus. Quero, antes de passar a palavra que vai nos ensinar hoje, queria fazer alguns agradecimentos. Segura na mão mesmo, que vai ser rápido. A Bíblia diz assim: a quem honra, honra. A gente deve aprender a elogiar as pessoas. Às vezes você chama a pessoa, chama atenção, cobra, igual fizemos hoje no jogo lá, né, Ju? A gente cobra dos meninos, chama atenção, mas a gente também elogia, a gente também agradece, né? Agradecemos eles por virem no torneio com a gente, né? Porque é um desafio para eles vir lá de baixo, montar na caminhoneta, vir jogar. Então a gente também aprendeu que devemos agradecer, e a Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos em tudo. Então eu quero, aqui nesse momento, fazer um agradecimento especial ao Marquinhos, que tomou a frente para a gente começar nosso ajeitamento aqui, né? Colocamos um ar-condicionado, espero que vocês estejam fresquinhos aí, né? E todo o pessoal que colaborou, né? O Marquinhos chegou no mim domingo e falou: pastor, o que está impedindo a gente pôr um ar? Falei: o ar. Aí ele já tomou a frente com vocês e todos que estão nos ajudando, contribuindo para que o ambiente que fique agradável para nós mesmos, né? Então, estamos tentando melhorar. Conseguimos a TV, né, para projetar música, que queimou o data show, estragou o computador, estou com esse aqui emprestado com a proposta de comprar, e daí já fica como um monitor para as meninas que não decoram música aí, viu? Isso aí é chamado de atenção ao mesmo tempo que uma benção, né? Tem música que é antiga e o povo ainda não lembra a letra. Mas antigamente não tinha nada, tinha que decorar a música, tinha que vir para o ensaio e decorar a música. Depois fizeram transparência, reto projetor. Depois veio o projetor. E agora tem isso aqui, ó. Chique, né? Vamos ver o que a gente consegue adquirir. A gente precisa comprar um computador e arrumar um projetor. Esse aqui já faz as duas coisas, é computador e monitor para as meninas. Então, quero agradecer. Quero também agradecer a todos que contribuem conosco aqui e os irmãos online também, que sempre nos ajudam, ajudando com ofertas, com oração. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Também quero dar os parabéns à nossa irmã Janete. Ela acabou de estar lá em São Paulo, não, está vindo de Mato Grosso do Sul. Foi lá para formar o filho dela, o Jamerson, que foi meu aluno, amigo nosso, que vizinho de frente, que formou em medicina. E a gente sabe que é uma luta, né? A mãe e o pai trabalhando, ralando para bancar os estudos dos filhos. E quando um dos filhos consegue uma formação, seja qual for a formação acadêmica, é um desafio, é uma luta. Então, parabéns a Janete, ao José, parabéns ao Jamerson por essa conquista, e que Deus abençoe, que seja um médico diferente de tudo isso que a gente vê por aí, né? Que seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Muito bem. Eu tenho aqui também uma galinhada, custa R$25. Nós estamos com uma professora, colega nossa, que deu 3 AVC nela, e ela não recebeu o orçamento dela, o pagamento. Tranca aquela porta lá para nós, por favor. Pede para trancar para lá de dentro, daí não bate mais. Tranca. Senão não vai parar aquele negócio, não. Então, nós estamos ajudando ela, porque ela não recebeu o seu pagamento já há 3 meses, e agora deu esse AVC. Então, a escola está pedindo para a gente colaborar. Eu queria ver com os irmãos que pudessem colaborar, R$25 em prol da professora, uma ação beneficente. Pois pega comigo, dia 22, próximo sábado, né? Isso. Quem se interessar em me ajudar, por favor. O pessoal online também quiser colaborar, pode nos ajudar. É só mandar o Pix lá no número da nossa comunidade. Lembrando que a gente mudou o banco da nossa comunidade. Quando você for fazer o Pix lá, não vai aparecer mais o Cicobi. Vai ser o Banco Cora. Porque estava dando umas divergências, depois eu explico no privado com vocês o que é, tá bom? E agora a gente tem nossa nova forma de contribuição aí com o novo banco. Muito bem. Mais alguma coisa? Acho que é só, né? Isso. Nós estamos numa série sobre corpo, alma e espírito. A pastora começou em 2 domingos, ela falou sobre... Isso, muito bem, viu? Eu não lembro. Sobre a alma. É a área dela, né? Psicóloga. Cuida da alma, dos sentimentos, né? Por isso que a Bíblia fala que o justo não deve viver pelas emoções, deve viver pela fé, porque as emoções estão na alma, elas oscilam.
Você chega aqui um dia, oh, glória a Deus, pastor, estamos juntos, vamos pôr o ar-condicionado, vamos fazer. Chega um dia que você fala, não, nem para o culto eu estou a fim de ir. Nossa, tão mal. Mas é porque a sua alma não está bem, seus sentimentos. E a gente é assim. Quem é constante, eu suspeito desse povo que é constante. Ou que é muito para cima, sempre em cima. Os extremos são problemas. Pessoa muito alegre, muito feliz, nunca tem tristeza, alguma coisa está errada. Pessoa que vive para baixo, só com tristeza e desânimo, alguma coisa está errada. O constante também não é muito bom. Por quê? Porque, na verdade, eu pergunto para o Antônio, Antônio, tudo bem? O que você responde? Não, Antônio, tudo bem? Mas está tudo bem? Não está. Tem algumas coisas que não estão bem, não é? Todo mundo tem alguma coisa que não está bem. Só que a gente acostumou a falar, está tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Esse dia na escola, o guri, professor, tudo bem? Eu falei, não. Parou na hora. Como assim não? Eu falei, não tá, eu estou sem voz, estou rouco, está ruim? Não está bem. Mas não é quer dizer que está tudo mal, é que essa situação não está bem. Então ela entrou nessa esfera aí das emoções. E eu vou falar sobre a vida espiritual, mas não hoje. Hoje vai ser a Thalita, eu tenho o prazer de ouvir a Thalita falar sobre o corpo, que é a área dela. Então, vem aqui, Thalita, por favor. Lembrando que a Bíblia fala que nós temos que cuidar também do nosso corpo. E é o que ela vai falar hoje. Eu quero orar com ela aqui, que para mim é um privilégio hoje ouvir a minha filha ensinando sobre aquilo que é a área dela. Cada um contribui naquilo que sabe. E hoje nós vamos aprender um pouco com ela. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida da Thalita, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor deu a ela, Pai. Deus, eu te agradeço porque ser pai dela foi uma bênção do Senhor na minha vida. Ser o professor dela foi uma bênção na minha vida. E ser o pastor da vida dela também tem sido uma bênção na minha vida. E eu quero fazer que a tua vontade se cumpra na vida dela, do Mateus, do Estevão, do Matias, e que essa família, Senhor, cresça na bênção do Senhor. Muito obrigado por essa noite. Abençoe a vida dela para que ela seja um canal do Senhor nas nossas vidas. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. É dois, né? Dois um fome, né? Uhum. Foi? Tá ligado? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Fala, tudo bem. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o corpo. Tentar trazer também um pouco dessa parte do que Deus fala para a gente através da palavra, através das escrituras, um incentivo de como a gente deve cuidar do nosso corpo, tá? Todos os cuidados que a gente tem com o corpo refletem naquilo que o pastor estava falando aqui de emoções, do controle das nossas emoções, no nosso espírito também, porque quem nos deu vida e quem nos deu esse corpo foi Deus. Foi Deus que fez o nosso corpo. E antes de começar aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Sabe para mim o 1 aí, por favor, Val? No texto de Provérbios, vai aparecer aí pra gente, Provérbios 19, 3. Vou começar com esse versículo aqui, e depois eu quero ler um texto para vocês. Eu queria que vocês abrissem o coração para receber essa palavra, porque eu sei que a maioria de nós já passou por uma consulta médica, a gente já passou por um profissional de saúde que disse assim: você precisa fazer exercício físico. Quem já ouviu isso de algum profissional de saúde? Fulano, você precisa fazer exercício físico. Você faz atividade física? Alguém já ouviu isso? De quem já ouviu isso? Quem faz? Oi? Então, né? O fato da gente saber que o exercício físico faz bem para o nosso corpo não é automático para a gente ir lá e executar. E eu queria destrinchar um pouco isso com vocês, do porquê não é tão simples assim. Quem aqui sabe que é importante fazer atividade física? Todo mundo sabe, né? Quem faz?
destoa, né? A gente saber que faz bem e a gente praticar são coisas diferentes. E eu entendo que tem vários motivos. Como o pastor falou, é a minha área de trabalho. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com atividade física, o exercício físico, principalmente para mulheres. Então eu entendo essa distância, tá? Em Provérbios 19:3, deixa eu colocar aí para a gente ler juntos. Fala assim, ó. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Quando a gente fala de insensatez, nós estamos falando de escolhas que a gente está fazendo na vida, boas e ruins, positivas e negativas. Dentro disso, desse caminho, eu queria ler um texto para você, queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui que eu vou falar, porque pode ser um pouco controverso, né, no sentido do que a gente acredita, que a gente aprendeu até hoje dentro da igreja. Tá? E é o seguinte, tem gente que acredita que Deus faz microgestão do universo. Acredita que tudo o que acontece se explica pela vontade de Deus. Foi promovido e recebeu um aumento? Foi Deus. Perdeu o emprego? Foi Deus. Comprou uma casa nova? Foi Deus. Foi despejado por falta de pagamento do aluguel? Foi Deus. Ficou doente? Foi Deus. Recebeu alta do hospital? Foi Deus. Tudo cai nas costas de Deus. Expressões como seja o que Deus quiser ou vontade de Deus são usadas como desculpa para omissão, passividade, isenção de responsabilidade, covardia em tomar decisões, assumir compromissos e trabalhar duro. É verdade que Deus interfere na vida, no mundo e no universo, mas não é verdade que tudo o que acontece se explica e se justifica pela vontade de Deus. Lá no Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Pessoas sábias assumem as responsabilidades pelas suas decisões e jamais terceirizam as consequências de suas escolhas. Elas não colocam a culpa dos seus fracassos em ninguém, muito menos em Deus. Se a responsabilidade de tudo que acontece no mundo é de Deus, então nós somos meros fantoches ou robôs programados para executar o roteiro escrito na eternidade. O caminho da sabedoria faz do ser humano protagonista da sua história e responsável pelo seu destino. Por que eu estou lendo esse texto para vocês? A escolha de um estilo de vida saudável, a escolha da sua alimentação, a escolha de como você vai viver nas suas emoções, não é de responsabilidade de Deus, é sua. A decisão de se levantar e falar, eu vou cuidar desse corpo que Deus me deu, é sua. Deus é justo. Deus não vai descer aqui do céu e falar assim, poxa, o Mateus, e apareceu uma diabetes nele. Mateus, o que você está fazendo para cuidar de diabetes? Nada. Mateus, você fez exame? Fiz. Tá com diabetes? Tá. O que o médico falou? Ele falou que eu tenho que fazer atividade física. Seria justo Deus descer do céu e falar, vou curar o Mateus, mas não vou curar o fulano. Não é justo. Então Deus nos deu a capacidade de tomar decisões, de assumir responsabilidades, de dar esse passo à frente e falar, a responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que dar esse passo, sou eu que tenho que honrar esse corpo que Deus me deu, que o Espírito Santo de Deus habita, para ser o mais saudável e o melhor possível.
Domingo passado, nós estávamos aqui falando sobre Pai, né? E da pregação, que a gente fala que Deus é nosso Pai, que Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Quando eu estou com alguma dificuldade em algum caminho da minha vida, uma das pessoas que eu procuro auxílio e ajuda é o meu pai. E eu estou dizendo isso para você porque se você tem dificuldade nessa área de cuidados com o seu corpo, você pode pedir ajuda para o seu pai. Deus, Senhor, me ajuda a tomar iniciativa, me ajuda a tomar esse caminho, eu preciso cuidar da minha saúde. Deus nos ajuda nesse sentido também. Ele não vai descer aqui e curar, ele vai te dar condições de cuidar da sua saúde, ele vai te dar condições de olhar para si, de ir no médico, de tomar uma providência e mudar de vida. É assim que Deus age na nossa vida. Pode passar, por favor, Val. E por que eu estou falando disso dentro da igreja? O que tem a ver uma coisa com a outra? Em nenhum momento a Bíblia separa fé do corpo. Eu sou uma pessoa, isso foi falado, né? Que eu sou uma pessoa feita do corpo, alma e espírito, está tudo aqui dentro, na mesma pessoa, no mesmo lugar. Então, se eu cuido da minha alma, dos sentimentos, das emoções, se eu cuido do meu espírito, que eu estou aqui buscando a Deus, estou tendo comunhão, na leitura da palavra, na oração, por que não cuidar do corpo? Por que não você se olhar e mudar o seu estilo de vida? Isso é uma coisa que é repetitiva de ficar falando, faz atividade física, faz aquilo. E eu vou trazer aqui para vocês os benefícios da atividade física, porque às vezes a gente não sabe. E eu sei que a maioria de vocês ouviu falar e aprendeu que o exercício físico e o cuidado com o corpo é para emagrecer. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então a Bíblia, ela não separa a fé e o corpo. Deus se importa com você como um todo. Ele se importa a ponto de morar dentro de você. A Bíblia fala que... Pode passar, por favor, Val, o próximo. Não tem problema. É o 2A. É o 3, por favor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que o corpo é o templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Eu vou ler para vocês aqui mais pertinho, que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, a quem vocês receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, pois vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Uma das formas da gente glorificar a Deus com o nosso corpo é estando em dia com a nossa saúde. Sendo saudáveis, praticando atividade física, cuidando da nossa alimentação, tendo um bom sono. O sono é imprescindível nessa equação. Então, o nosso corpo pertence a Deus, porque Deus mora dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, devemos cuidar dele com responsabilidade. A responsabilidade é nossa em relação a isso. E aí, uma das questões também que envolvem, às vezes, o porquê falar disso na igreja ou não, é que o pessoal, às vezes, confunde isso com vaidade. Que o cuidado ao corpo, ou o cuidado com a nossa saúde, que envolve essa parte estética, como eu falei para vocês, a maioria de nós aprendeu que a prática de exercício é para o emagrecimento, tá? Nós vamos chegar lá. É também, mas não é só isso, tá? Essa é a cereja do bolo. Mas a gente aprende que cuidados com o corpo tem a ver com a vaidade, que se você faz isso, o músculo, a barriga, o tanquinho, não sei o quê, tem a ver com a vaidade, e a gente não está levando para esse lado, não tem a ver com isso.
tem a ver com a nossa saúde. Lembrando que 3 em 1, nós somos corpo, alma e espírito. Se você cuidar da sua saúde espiritual, das suas emoções, né? O cuidado com o corpo também vai refletir nessas duas coisas, tá? Principalmente nas emoções, tá bom? Hoje a gente está tendo um surto de doenças de saúde mental, né? Doenças emocionais como depressão, ansiedade. E uma das causas disso, gente, é o sedentarismo, é a falta da prática de atividade física. Então, uma das primeiras coisas, quando a gente procura quem trata disso, né, o médico psiquiatra e o psicólogo, além da medicação, quando necessária, uma das primeiras coisas é qual atividade física você vai fazer. Faz parte do tratamento, tá? Nesse sentido. Pode passar, por favor, Paulo. Agora é o 4. Aham. Vamos lá. Continuando nessa questão de glorificar a Deus no nosso corpo, eu queria trazer mais um versículo para vocês, que está lá em Mateus 22, 39. Que é o principal mandamento que Jesus nos deixou, que é amar ao próximo como a si mesmo. Antes de amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. A gente precisa se amar. Uma pessoa que se ama e está preocupada em cuidar do próximo, cuida de si mesmo. Como que eu vou oferecer ajuda, oferecer cuidado? Como que eu vou cuidar do próximo se eu estou doente? Se eu estou fraco? Se eu estou tendo dificuldade para dormir? Se eu estou com as minhas emoções alteradas? A parte hormonal alterada? E vou oferecer ajuda para uma pessoa? Como que eu não vou cuidar de mim mesmo? Para a gente estar, prestem bastante atenção nisso, para a gente estar a serviço de Deus e a serviço de Jesus na Terra, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Sem saúde a gente não consegue ajudar ninguém. A gente não consegue servir a Deus, a gente não consegue estar na obra de Deus se você não estiver bem. E quando a gente pensa no cuidado com o corpo, o número 1 lá, o que está no top dessa lista de cuidado com o corpo, são 2 coisas: alimentação e exercício físico. Por quê? Pode passar, Val, por favor. Mais um. É o último. Ele vai voltar. Quando a gente cuida do nosso corpo com alimentação e atividade física, hoje as principais cadernetas de saúde do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, a principal recomendação que a gente tem nos maiores guidelines, os guidelines, gente, são recomendações dos maiores, o que tem de melhor no mundo, no lugar dos cientistas, estão recomendando fazer, tá? Então, top 1 e top 2, exercício físico e dieta. Porque esses 2 aliados, eles são tratamento e prevenção. Então, ele pode evitar que você tenha essas doenças que eu vou mostrar aqui. E se você já tiver, é isso que vai fazer o tratamento dessas doenças. Então, não adianta só tomar remédio, tá? Se você já tem a doença instalada, não adianta só tomar remédio. Tem que mudar o estilo de vida. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, é o 5, por favor. Porque hoje está super na moda as canetinhas, né? Tem bastante gente usando. É esse mesmo. Ali eu coloquei as doenças que a prática de exercício físico vai te ajudar a prevenir ou tratar, tá bom?
Hoje está em alta o uso das canetinhas. Quero dizer que sou super a favor do uso, gente. Lembra, acho que vocês já ouviram falar isso. Se existisse um remédio para emagrecer, eu tomava. É isso, o remédio para emagrecer está aí, tá? É essa canetinha. Precisa de recomendação do médico, precisa de acompanhamento médico. Só usar ela basta? Não. A recomendação do médico é: você quer usar? Tá aqui, vai tomar tanto, por tantas semanas, tantos meses, e vai mudar o estilo de vida. Você vai na nutricionista, você vai para academia, você vai cuidar do seu corpo, você vai mudar o seu estilo de vida. E quando Jesus entra na nossa vida, existe uma transformação e uma mudança de mentalidade e de comportamento. Uma das mudanças de comportamento de quando Deus está em nós é: cuidado com o seu corpo, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então cuida de você, tá? Sobre as doenças, eu vou ler ali embaixo para vocês, porque eu sei que está longe, tá? Primeira coisa, diabetes. Tá? O exercício físico melhora, ajuda com a insulina. Quem é diabético tem que aplicar insulina, certo? Tem uma diabetes, você não precisa aplicar insulina. Você precisa fazer o quê? Exercício físico. É o exercício físico que vai te dar músculo para ajudar a produzir a insulina. Então, por isso que fazer exercício evita que você tenha diabetes. E mudar a alimentação vem junto, tá? Tudo isso que eu tô falando. Hipertensão. Gente, o que tem gente com pressão alta e não sabe, não tá escrito, tá? Por quê? Porque nunca feriu a pressão, nunca foi ao médico, nunca foi no posto de saúde. Aí passa mal, corre para a UPA, a pressão está lá em 18, 15. Isso caracteriza a hipertensão, tá? A hipertensão, ela é tratada e prevenida pela prática de atividade física. Atividade física regular reduz a pressão arterial e fortalece o coração, tá? O coração, gente, é um músculo igual você tem músculo na perna e no braço, tá? Fica ali por dentro, é um órgão, mas ele é músculo. E a gente treina esse músculo para ele funcionar bem fazendo atividade física. Tá? Esse nome é difícil, tá? Hipercolesterolemia. Essa é uma doença, gente, de que tem colesterol alto. Sabe? O colesterol ruim tá alto. Uma novidade. Colesterol alto trata com exercício físico. Vocês sabiam? Sarcopenia. Gente, a sarcopenia quer dizer que conforme a gente vai avançando na idade, os nossos músculos vão diminuindo. Já viu alguém falar que depois dos 30, depois dos 40 ficou difícil para eu perder peso, ficou tudo mais fácil, tudo mais mole? Isso é real, tá? Depois de uma determinada idade, geralmente para as mulheres depois dos 35 anos, a gente começa a declinar na quantidade de músculo que a gente tem no corpo. E isso é natural, tá bom? É esperado. Só que tem uma forma de você reverter isso. Exercício físico. O exercício físico vai te ajudar a ter músculos no corpo inteiro, evitar que você tenha essa perda de massa muscular, porque é isso que vai te causar dor. Essa dor que você tem aí no seu quadril, no seu tornozelo, no seu joelho, é por falta de massa muscular. Tá? A massa muscular é o que segura, o que sustenta as articulações. Então, se você tem, por exemplo, falta de músculo na perna, vai sobrar para sustentar o seu corpo o seu joelho. E o osso não foi feito para sustentar o corpo. Quem foi feito para sustentar peso e sobrecarga é o músculo, não o osso. Né, mais filha? Então, quando a gente está falando de sarcopenia, a gente está perdendo massa muscular conforme a idade passa. E principalmente, gente, para as mulheres,
na perimenopausa e menopausa, tá? A gente perde muita massa muscular e massa óssea. Não sei se vocês já ouviram falar em osteoporose. Tem também a osteopenia, que é a perda da massa muscular junto com a osteoporose. E é aquela pessoa que, puxa vida, a pessoa sofreu uma queda lá no banheiro, teve uma fratura de quadril, teve uma fratura de fêmur. Por quê? Não tem músculo para dar conta dessa articulação, tá? E o que faz a gente ter músculo é fazer atividade física. E por último das doenças, a que tá, eu deixei ali por último, mas é a que está mais em alta ultimamente, tá? Que é a depressão. A depressão é considerada uma doença de saúde mental, tá? Só que aliada a ela, no tratamento medicamentoso, a gente tem a introdução do exercício físico para a liberação de serotonina, de dopamina e endorfinas, que ajudam o cérebro a se estimular e a trabalhar melhor com hormônios do bem. Então, a depressão é o inverso, né? A depressão, a pessoa fica para baixo, às vezes não consegue nem levantar para tomar banho, precisa de um tratamento medicamentoso, com psiquiatra, psicólogo, mas o que vai fazer o mesmo efeito junto com o remédio é colocar essa pessoa para fazer exercício. Tá? Eu coloquei essas doenças, mas eu podia ficar aqui a noite inteira falando para vocês de tudo que o exercício faz de bom para a gente. Toda a prevenção que ele traz de saúde para o nosso corpo. E se você já tem alguma dessas doenças, ele é o que vai auxiliar no tratamento, junto com a alimentação. Tá? E eu trouxe essa questão das doenças, porque às vezes a gente toma isso como um ponto final, assim, puxa vida, o médico falou que eu tô com diabetes, pronto. Não tem mais o que fazer, vou tomar remédio o resto da vida. Às vezes por falta mesmo de informação e de orientação, tá? E isso não é realidade. Já trabalhei com pessoas que tinham diagnóstico de diabetes, que eu falei para vocês que não precisa de insulina, né? Que é diabetes tipo 2, e que reverteram esse quadro mudando o estilo de vida. Não eram mais diabéticos, não eram mais hipertensos, porque fizeram o tratamento certinho. Pode passar, por favor. E quando eu falei para vocês que a nossa vida com Jesus traz mudanças em todas as áreas, eu quis trazer esse quadrinho de novo, que é aquele que o pastor colocou no domingo passado aqui, é diferente quando a gente tem o eu no centro da vida, as nossas emoções ficam todas bagunçadas, os nossos interesses, os nossos impulsos, as nossas vontades são controladas pelo eu. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, eu faço o que eu quiser, né? E no outro a gente tem a vida controlada por Cristo, que é Cristo no meio, organizando, né? Que organiza as nossas emoções. A gente tira esse eu do centro da vida. E os nossos interesses, as nossas vontades, os impulsos são controlados por Deus. E aí isso tudo entra em harmonia. Eu quis trazer esse quadrinho porque o que eu mais escuto quando eu pergunto por que não faz, né, um exercício, é porque eu não quero. É porque eu não gosto. É porque eu tenho preguiça. Irmão, preguiça é pecado. É porque eu, muito autorreferente, falando muito de si, do que eu quero, do que eu não quero, que eu faço só o que eu quero. Chega uma altura, gente, da vida, que é além da vida com Jesus, que a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que precisa, a gente faz o que é necessário para viver bem. Tá? Tô falando aqui para viver bem, para viver com saúde. Thalita, eu não quero viver bem, não quero viver com saúde, tá bom do jeito que tá? Ok. Só que esse eu não quero, é tudo sobre eu, tem que sair e deixar Deus entrar e falar, Senhor, me ajuda a mudar a minha vida.
E até mesmo quando a gente, tipo assim, a gente, não quero, eu não quero, mas quando a doença vem, para quem que você vai? É Deus, Deus vai me curar. Para Deus, Senhor, me cura. Jesus, me cura. Gente, eu não estou dizendo que a gente não pode pedir essas coisas para Deus, a gente deve. É o nosso pai, você vai pedir ajuda para o seu pai. Vai pedir ajuda para lutar contra essa preguiça. Vai pedir ajuda para lutar contra a doença, para te ajudar a tomar os medicamentos, para procurar um bom profissional. Eu não estou dizendo que a gente não deve procurar ajuda, a gente deve. Mas Deus não vai fazer, não vai descer aqui do céu e falar, Valdirene, vamos lá fazer atividade física. Quando a gente está doente, a gente tem que orar mesmo, pedir para Deus nos ajudar. Só que você acha, Valdirene, que ia ser justo a gente viver a vida de qualquer jeito, o estilo de vida, comer tudo, a quantidade que eu quiser, o tanto que eu quiser, doce, gordura, e aí a hora que a doença aparece, fala, ai, Deus me cura. Fala, tá bom, continua aí na sua vida que eu vou te curar. Deus nos dá condições de mudar o nosso estilo de vida. Se você está pedindo ajuda para Deus, ele vai falar, tá bom, deixa eu colocar a pastora aqui para puxar sua orelha sobre atividade física. É Deus falando. É Deus te dando condições de trabalhar para você ter condições financeiras de pagar a academia. É Deus que vai te ajudar. Se você pedir ajuda, Ele vai te ajudar em todos os sentidos da sua vida. Mas você precisa ter responsabilidade, autorresponsabilidade. De levantar da cadeira e falar, Senhor, que preguiça, mas eu pus o meu tênis, vou fazer essa caminhada. E vai. Senhor, olha, a última coisa, eu queria ficar aqui deitada nesse sofá, comendo, mas eu vou levantar e vou lá na academia fazer o exercício. Gente, 30 minutos de atividade física, 3 vezes na semana, nem vou falar todo dia. Evita todas aquelas doenças lá que eu falei para vocês. 30 minutos. 30 minutos é o vídeo do Lula e do Bolsonaro que você está assistindo, perdendo tempo no sofá. Você ainda poderia comprar o sonho que você queria e não tem. É Deus me honrando. É Deus falando, irmão, não vai comer isso aí, não. Sim, gente. Quando a gente, isso que eu tô falando, a gente está brincando, né, nesse sentido, mas é muito sério, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Quem sofre depois é a gente, as nossas articulações. Depois que a gente está lá no hospital, às vezes não tem mais chance de voltar atrás. Vocês acham que, por exemplo, o número de doenças do coração, como ou doenças cardiovasculares, para a gente abranger um pouco mais, como infarto, AVC, como a gente está vendo isso acontecer com mais frequência, às vezes em criança, jovens que estão passando por isso. E aí você vê nos dados que a gente tem hoje, a progressão disso vem em paralelo com o aumento do sedentarismo. Quanto mais parado a gente ficar, quanto menos exercício a gente faz, mais chance disso acontecer. Ora, pede para Deus te ajudar a começar essa caminhada, a dar um passo. E aí você vai ver como a sua vida vai mudar. Em todos os sentidos. Você vai ter mais disposição para estar aqui com os irmãos no culto domingo. Você vai ter mais disposição para trabalhar. Você vai evitar todas essas doenças de saúde mental, como a ansiedade também, eu não coloquei aqui, mas elas são aliadas, a depressão e a ansiedade. Acho que a minha mãe pode falar melhor, ou se ela já falou também sobre isso. O tanto de gente que vem em busca de tratamento para ansiedade, com crises de pânico, com crise de ansiedade, achando que está sofrendo um infarto por falta de atividade física. Uma das coisas, né? A falta de atividade física. Uma das formas da gente honrar a Deus que nos fez, que deixou o Espírito Santo habitar dentro de nós, é cuidar da nossa saúde.
E a gente cuida da nossa saúde fazendo exercício e mudando o nosso estilo de vida, a nossa alimentação também. Tá? E no fim das contas, a gente aprendeu que o exercício físico ele foi feito para a gente emagrecer. Então, assim, será que a pessoa que ela é magrinha, ela precisa ir fazer exercício? Quem é que você está fazendo atividade física? Não, ninguém seja magra. Não precisa, não pode faltar lá na academia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O emagrecimento, ele é o resultado, é a consequência de várias sessões de exercício associada à redução da comida. A gula é pecado. A preguiça é pecado. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar a nos livrar desses pecados. Como a gente ora para todos os outros, Senhor, eu tenho tanta dificuldade com a mentira, eu tenho tanta dificuldade com esse pecado aqui, aí eu vou orar para Deus me ajudar a me libertar desses pecados, mas, esse aqui não. Senhor, quem está no centro da minha vida sou eu, o Senhor pode vir até aqui, ó. Daqui para cá sou eu, tá? Não quero mexer com isso aqui, não. Da mesma forma que a gente pede para Deus nos ajudar nas outras áreas da vida, a gente tem acesso a Deus para pedir sobre todas as outras coisas. Pedir ajuda, Senhor, me ajuda a começar. Eu tenho dificuldade. Seja honesto com você mesmo e diga, a minha dificuldade é essa. Eu tenho preguiça, eu não tenho disciplina, eu não tenho tempo. Aí eu vou duvidar um pouquinho de você. Gente, eu não tenho condição financeira, às vezes não tem, gente, de ir para academia. Eu sei bem disso. Mas você pode ir andar na rua, fazer uma caminhada, coloca no YouTube, exercício de 20 minutos. Faz lá na sala da sua casa. Já começa assim. Tá? Então eu quis trazer essa ideia também, além da alma e do espírito, como a vida controlada por Cristo, para a gente sempre lembrar que se Deus está no centro da nossa vida, Ele nos ajuda nessa esfera da nossa vida também, tá? Mas se a gente continuar com eu não gosto, eu não quero, sabe o que é? Eu não gosto de academia. Não tem que gostar, tá? Tem que fazer. Gostar, a gente gosta de comer chocolate. Gostar, a gente gosta, cada um gosta de fazer uma coisa. Come o seu chocolate e vai para academia. Não tem problema não comer o chocolate, tá? Então, a responsabilidade do que acontece na nossa vida, no nosso estilo de vida, é nossa. Tá? Deus não faz, como eu li aqui no texto, Deus não faz microgestão. Valdirene, academia, Valdirene, volta, Valdirene, come salada, come... Que chega lá no final nossas escolhas, né? Exatamente. Então, isso que a Valdirene falou também é verdade, né? Você pode escolher o caminho de não fazer nada, de continuar como está. Só que Deus é tão justo que Ele não nos livra de colher as consequências das nossas escolhas. Eu escolhi ficar assim. Eu não sabia. Então hoje você está sabendo. Então a partir de agora a escolha é sua. Você já está sabendo como funciona. Mas eu escolhi continuar assim. Tudo bem. Deus não livra a gente de colher o que a gente plantou. Tá? Deus é justo e a gente vai colher as consequências dessas escolhas lá na frente. E uma das dificuldades de começar o exercício é justamente essa. Não fazer exercício agora, a consequência não é agora. Né? Igual se você, sei lá, come alguma coisa que te faz mal, você começa a passar mal agora, você fala, nossa, não vou comer mais, né? Mas o exercício não é a longo prazo. Isso que eu estou falando para vocês da perda da massa muscular, por exemplo, é lá nos 35, 40 anos. Você acha que eu vou pensar nisso com 20? Com 20 anos, você acha que eu vou ficar pensando em perda de massa muscular? A hora que chega lá, que daí a pessoa, meu joelho,
Nossa, eu fui no médico, o médico falou que eu vou ter que fazer isso, isso, não sei o quê. E ele falou, sabe o quê? Que eu vou ter que fazer exercício. Ah, meu coração, eu tive um problema no coração, tô com problema de diabetes. É a longo prazo. Só que se você tem 40 anos hoje, se você começar hoje, daqui 20, você ainda tem 60. O que a gente está vendo hoje é um envelhecimento saudável. Pessoas que tomaram essa decisão e começaram a fazer exercício nos 40 anos e hoje com 60 estão dando de 10 a 0 em muitos jovens de 20, 25 anos, porque mudaram o estilo de vida. Quanto antes a gente começa, é melhor. Se você começar desde jovem a praticar atividade física, academia, ou a que você escolher fazer, daqui muito tempo você vai colher esses benefícios. Mas se você quiser começar hoje, você pode. Mas tem que tomar essa decisão, tem que dar esse passo. Ah, Thalita, mas eu não gosto de academia, vai caminhar. Ah, eu não gosto de caminhada, pega um vídeo lá no YouTube e faz o exercício na sua casa. Ah, eu não gosto de... Muito eu. Tem que sair um pouco do centro aí e deixar... Tome sua cruz, você pode dizer. E deixar essa vontade sua, essa não vontade sua para trás, que é negar essa vontade. Muitas pessoas acham que eu e o Matheus, por a gente ser dessa área, as coisas são mais fáceis pra gente. Que a gente tem vontade de todo dia estar na academia. Gente, eu vou pra academia meses sem vontade. Meses. Não é um dia ou outro, não. Às vezes eu passo meses, 1, 2, 3 meses, que todos os dias eu vou sem vontade. Chego na academia, minha vontade é sentar e ficar no celular lá. Mas só ir na academia ou só pagar a academia não vale, tá? Tem que ir lá e fazer o exercício. Então, não é porque a gente está nesse meio de atividade física e de personal que a gente tem vontade. Nós temos dias difíceis, a gente também é desmotivado, a gente falta disciplina também, igual todo mundo. Só que é uma decisão, eu decidi fazer isso aqui todo dia para a minha saúde física, mental. Senhor, me ajuda. Põe uma pregação no fone e vai ouvir enquanto você vai fazer exercício. Põe um negócio que você gosta de ouvir, marca lá 20 minutos e vai fazer alguma coisa. Tem que se mexer, gente. Deus nos deu esse corpo para movimento. Vai, ide, se movimenta. Sai do lugar por você, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus filhos. Um tempo atrás tinha um vídeo muito famoso que o pessoal estava compartilhando que falava assim: a gente fala muito que eu morreria pelos meus filhos. E você viveria por eles? Com mais saúde? Você mudaria o seu estilo de vida por eles? Ou você só morreria? Ah, morreria. Tá, então, em vez de morrer, você vai viver bem, você vai viver mais, você vai fazer atividade, você vai comer melhor. E aí? Viveria por eles? Pela sua família. Pela esposa, leva a esposa junto, leva o marido junto. Quando a gente faz com alguém junto, um companheiro, a gente se motiva mais a fazer. E voltando um pouquinho atrás, eu estava falando que a gente não está motivado todos os dias. E isso que eu estou trazendo para vocês é uma coisa recente no meu coração. Eu sempre tive em mente a necessidade de fazer atividade física por causa do meu trabalho. Aqui, essa teoria que eu falei para vocês, da prevenção de doenças, tudo isso, eu já sabia, então eu ia por isso. Hoje, e isso que eu estou trazendo é recente no meu coração, de que, Senhor, o Senhor pode me ajudar nisso. Por quê? Porque muito provavelmente eu estava muito com eu no centro da minha vida e falando, eu faço porque eu gosto, porque eu quero. Só que quando a gente traz Cristo, que muda o nosso comportamento, que muda a nossa cabeça, você pode ir para o seu pai e dizer, Senhor, meu pai, eu estou com dificuldade, me ajuda.
nessa área. Senhor, entra na minha vida e transforma todas as áreas da minha vida. Não só essa aqui que eu deixei. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Que estrutura que é essa que você quer que mexe? E você vai deixar ele mexer? Você está pedindo, mas você vai deixar ou é só até o limite que você colocou, né? Então, a gente não pode depender só da motivação do dia, da alegria do dia, do humor, para se mexer, para fazer diferente por você mesmo e pela sua família. O cuidado, o amar ao próximo como a si mesmo, ter o corpo como templo do Espírito Santo, passa pelo cuidado com a própria saúde. Passa pelo cuidado da atividade física, passa pelo cuidado do comer melhor, dormir melhor. E, não menos importante, diminuir aqui, ó, gente, celular, tá? Rede social. Para quem usa rede social, diminuir. Muita gente fala para nós que não tem tempo de fazer atividade física. E para quem tem, né, um Instagram, eu pergunto, quanto tempo você passa na rede social? Então você diminui pela metade e vai fazer atividade física. Por isso que eu disse aqui que às vezes é deixar de ver um vídeo que não vai acrescentar em nada na sua mente, no seu espírito, não vai edificar em nada a sua vida, é só abobrinha, que você pode largar esse celular e ir lá fazer atividade física. E eu sei, tá, que a gente chega cansado do trabalho, cuidados com filhos, com a casa, com o marido, enfim, muita coisa na vida acontecendo. Mas a responsabilidade, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça, tá? A responsabilidade da mudança de vida, do estilo de vida, é nosso. Podemos pedir ajuda para o Senhor. Se você está com algum problema, se você tem alguma doença, a gente pede ajuda para o Senhor, pede para Deus restaurar a sua saúde, para curar. Mas Deus também demanda de nós a atitude, dar o passo, a mudança. Negar a si mesmo as vontades do próprio eu e dar o passo. Tá? E por fim, Thalita, você falou tanto de exercício, tá? Mas quanto de exercício que eu tenho que fazer? Eu vou trazer para vocês a recomendação atual, tá? Quanto mais exercícios na semana a gente fizer, melhor. Mas nós, como profissionais de saúde, a gente entende que quem vai começar, às vezes não quer ir todo dia. Ah, eu vou começar, mas todo dia é puxado, em 7 dias na semana? Não, quero um descanso. A recomendação é no mínimo 3 vezes na semana, tá? 3 vezes na semana de atividade física. Se você for fazer 3 vezes, é 50 minutinhos cada sessão. Vai caminhar, vai fazer uma corrida, vai fazer exercício na sua casa. Se quiser começar com 20 minutos por dia, tá excelente, é melhor do que não fazer nada. Mas a recomendação que a gente tem hoje é de fazer exercício no mínimo 3 vezes por semana. Para nós termos esses benefícios aí com as doenças, né? Prevenção e tratamento de doenças, tá? E o emagrecimento é a consequência de tudo isso. É impossível você mudar o seu estilo de vida, começar a atividade física e ajustar a sua alimentação e não emagrecer. Por isso que ele é consequência. Não tem como você fazer tudo isso e ganhar peso. Entende? Se eu faço tudo isso, a única coisa que vai acontecer com a questão do peso é perder, é emagrecer. E às vezes, só emagrecer não é suficiente para eu querer fazer exercício. Por quê? Matheus está de prova, o que mais acontece? Ai, fui para academia, 6 meses, não perdi 1 quilo. Desisti, vou parar. Mas todos os outros benefícios você já está colhendo. Para o seu sono, para a sua saúde, prevenção de doença, tratamento de doença. Foca nisso, foca na sua saúde.
que o resto vai acontecer naturalmente. O emagrecimento é consequência da mudança do estilo de vida. Mas somente emagrecer, às vezes, não é suficiente para você se manter na atividade. Então, você precisa achar uma motivação. Por que eu vou fazer exercício? E a gente vê 1 milhão delas na nossa prática diária. Tem gente que faz exercício porque está em tratamento de câncer. Tem gente que faz exercício porque quer conseguir brincar de bola com o filho. Tem gente que faz exercício porque o médico falou que se não fizer o coração vai parar. Cada um tem a sua motivação. Não importa, o que importa é começar. Tem que fazer, tá? Faça um propósito com você mesmo, faça um propósito com Deus de amanhã eu vou começar a fazer alguma coisa. Qualquer coisa, gente. Não precisa ir para academia, não precisa ir para o crossfit, jogar peso para cima, que eu sei que tem gente que tem preconceito com isso. É qualquer atividade física, tá? O cuidado, o serviço que a gente presta ao Senhor com o nosso corpo, glorificar a Deus através do nosso corpo, honrar a Deus que nos deu esse corpo que o Espírito Santo habita, passa pelo cuidado da saúde. Amém? Amém. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E eu deixo aberto também quem tiver dúvidas sobre isso, quem tiver dificuldade, quiser conversar com a gente. Nós estamos abertos também, eu e o Matheus. A gente trabalha com isso todos os dias, a gente atende pessoas doentes, não doentes, grávidas, não grávidas, todo mundo para fazer exercício, tá? Então a gente tem, estamos começando, né, na nossa experiência aí profissional nessa área, mas a gente tem um pouco para contribuir. Então a gente se coloca à disposição para tirar dúvida, para conversar, entender a dificuldade de quem quer começar. A gente lida com isso todo dia e temos muito também o que compartilhar com vocês de resultados positivos. Olha, fulano começou, olha como tá bem, como melhorou, olha só, tinha dificuldade para dormir e agora tá dormindo muito melhor. Chayane. Atividade física é luta por não lombar. Eu fico sem praticar atividade física, eu travo. Eu aposto, eu posso apostar com a Chayane que ela já ouviu. Você tá magrinha, Chayane? Pra quê? Exercício físico? Não tem a ver com isso, gente, tá? Vou reforçar para esclarecer para vocês que aqui nós não estamos falando de vaidade, nós não estamos falando de estética, nós não estamos falando de se aparecer, nós estamos falando de saúde. Evitar dor nas costas. A principal causa de dor lombar no mundo é sedentarismo. E não precisa ir lá, eu fiz uma ressonância, apareceu não sei o quê. Não precisa de nada disso, às vezes. Se você vai num bom médico, ele vai falar para você, você faz atividade física? Não. Então comece. Aí daqui 6 meses você volta. 80%, eu não lembro o dado exato para falar para vocês, mas é ou 60% ou 80% da população mundial tem dor lombar. Adivinha por quê? Tem músculo. Não tem músculo que sustente essas costas, gente. Tá? Então, vou reforçar, não estamos falando aqui de estética, nós estamos falando de saúde. O emagrecimento, para quem quer emagrecer, é uma consequência. Mas as pessoas fazem exercício para se manter saudáveis, sem dor. Lembra que eu falei? A articulação não foi feita para suportar batida, queda, sobrecarga. É músculo. Se você não tiver músculo, a sua articulação vai sofrer. Tá? E toda a articulação, desde das mãos, pescoço, joelho, tornozelo, quadril, coluna, tudo. Tudo sofre com a falta de músculo. Tá? E por fim, eu queria saber de vocês, quem faz atividade física? Eu estou fazendo. A Valdinei levantou a mão com gosto agora. Eu tô fazendo.
Glória a Deus. É isso aí. Vamos usar a nossa saúde ou o nosso corpo para glorificar a Deus. A consequência do nosso estilo de vida ser, como diz a Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Jesus também. Obrigado, Belém. Valeu. Benção, né? Além de tudo, eu sou, como diz o ditado, você já ouviu falar esse ditado, né? A gente cria cobra para ser picado, né? Falando Jesus. A gente cria a cobrinha e é picado por ela, né? Mas que bênção. Eu estava aqui, a Thalita falando aí, você vê, tudo está nas mãos, né? Facinho, a gente acaba adiando, deixando para outra hora. Eu só cliquei aqui quando ela falou sobre isso, falei assim, ó, tipos de patologias, quer dizer, doenças, né? Por falta de atividade física. Aí apareceu lá, obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, infarto, AVC, osteoporose, ansiedade e depressão. E tem um relato de coisas ali. Então a atividade física vai nos ajudar a nos livrar disso. Deixando bem claro que envelhecer é uma opção, mas envelhecer bem, o máximo possível. Se você não fizer nada, você vai envelhecer. Se você fizer, você vai envelhecer. Então, fazendo atividade física, você vai lutar, você vai batalhar. Eu lembrei, quando ela falou aqui, eu lembrei da caderneta de poupança. Lembra? Lembrei da aposentadoria. A aposentadoria é um benefício que você colhe agora para desfrutar quando? Lá quando ficar velho. Velho não, usado. Isso, quilometragem rodada, né, Sérgio? Quilometragem rodada. Mas não é melhor você ter um recurso lá na velhice do que não ter nada? Então a saúde que ela falou aqui agora é isso. Você está plantando agora para colher lá na frente. Estava vendo a foto sua e do seu pai, né? Seu Gilmarzinho lá que perninha tá aqui assim. Se você olhar 30 anos atrás, 40, assim, esse homem não vai chegar nessa fase. Chega. Todo mundo chega. Bem, mal ou mais ou menos. Então, o foco nosso aqui é saúde. A série nossa lá de corpo, alma e espírito é buscando saúde. Saúde emocional, saúde física, que a Thalita falou, e saúde espiritual. Qual das três é mais importante? Qual? As três. Por quê? As três compõem você. Seu corpo, sua alma e seu espírito. E às vezes você trata da alma para curar o corpo. Às vezes você trata do corpo para ajudar a curar a alma. E às vezes você trata do espírito para curar o corpo, para curar a alma, para você ir buscar atividade física. Porque às vezes o espírito apodrece os ossos, diz o Provérbios. Apodrece os ossos. Então, gente, nosso foco de ensino nessas três áreas é saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. A tecnologia deveria nos ajudar em muitas coisas, mas ela está atrapalhando. Porque a gente tem mais mecanismos para fazer as coisas mais rápido, mas continuamos sem tempo. Né? Não tenho tempo. Vai preparar um negócio desse aqui antigamente, você tinha que desenhar, escrever, você vai lá na inteligência artificial, tá pronto. Antigamente, Júnior, para você subir um vidro do carro, você tinha que fazer assim, não tinha? Gastava ali 5 calorias. Hoje você aperta um botão, sobe todos os vidros de uma vez. Antigamente, você estava assistindo televisão, queria trocar de canal, você levantava, ia lá, voltava. E quando estava ruim a imagem, subia lá em cima na antena, ficavam gritando, vira, vai, não, piorou, volta. Hoje, meu amigo, você senta na frente da TV, com um botão, você troca os 520 canais que você tem, e você não precisa levantar para pedir comida. Comida chega na porta da sua casa. Facilitou. Aí você olha o tempo de Jesus, fala assim, Jesus estava em Jerusalém, foi para Cafarnaum. Do que ele foi?
Eu imagino que Jesus era saradinho, de tanto que andava. Paulo, Jesus, por quê? Era o que eles tinham para aquela época. Hoje a gente vai ali na esquina, pega a moto, pega o carro, vai de a pé. Eu gosto da pastora porque ela tem essa visão. Amor, eu vou lá no centro. Ela sai andando aqui, vai lá, faz a correria dela e volta. Um dia encontrou uma irmã lá no mercado Ramin. Não é, pastora, sabe por aqui? Sara tá morando onde? Lá embaixo. Né? Ah, tá. E você vem do quê? Eu vim de a pé. De a pé? Foi aqui, ó. Acha longe. Por quê? Porque está acostumado à mentalidade. Então a gente tem que procurar fazer tudo que puder com o nosso corpo. Tem coisas que não vai dar. Entre cavar um buraco com a enxada e com a maquininha lá, eu prefiro a maquininha. Né? Mas temos que cuidar do nosso corpo. Amém? A palavra de hoje é cuidar do corpo. Tem uma fala de um camarada aí, eu não lembro o nome dele, vou citar porque eu não lembro. Ele diz assim: cuide do seu corpo, Antônio, cuide do seu corpo, você mora nele. Você mora nele. E para nós que cremos, mais ainda, tem alguém morando junto com você, que é o Espírito Santo de Deus. E a pessoa do Espírito Santo de Deus fala assim: nossa, Marquinhos, não estou gostando desse ambiente, não. Vou sair daqui. Eu vou dar um roubo, não estou gostando, não. Né? Cuidar do corpo, né? Como a Thalita falou, não é por conta de vaidade, saúde. Amém? Vamos orar. Obrigado a você que estava online conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe a família de todos que aqui estão. Com essa unção de consciência, de sensibilidade, da necessidade de cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alma, cuidarmos do nosso espírito. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um, em nome de Jesus, e que os resultados apareçam para a glória do Teu nome, é que oramos, em nome de Jesus. Abençoe todos que pediram oração aqui no nosso chat, ó Deus, famílias, filhos, parentes. Abençoe todos que aqui estão conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.